Olá, na aula de hoje vamos falar sobre a possibilidade de se constituir uma sociedade comercial com filhos menores. E trago este tema aqui até porque, pelo mundo fora, nós temos vários exemplos de empresas de renome que são autênticas empresas familiares, inclusive empresas que passam de uma geração para outra, e, portanto, é interessante e por isso é totalmente natural que muitos empreendedores pensem na possibilidade de constituírem a sua sociedade comercial com algum dos seus filhos menores. E então vamos entender um pouco como é que isto acontece na prática e o que é que a lei nos diz. Portanto, em princípio, a lei não coloca nenhum tipo de obstáculos na possibilidade de um menor ser sócio de uma empresa. Contudo, no entanto, há aqui algumas coisinhas que temos que ter em consideração. A primeira delas é que o menor de idade é considerado absolutamente incapaz até não ter 18 anos. Portanto, salvo algumas exceções, a autoridade paternal é exercida pelo pai e pela mãe. E cabe aos dois, ou seja, cabe a cada um deles a representação do seu filho. E então, no fundo, o que o legislador está-nos a dizer é que a lei exige que os pais representem ou assistam o seu filho menor na realização de todos os atos da sociedade. Até aqui não há nenhum problema. E não interessa, nesta representação, não interessa se os pais são casados, se são solteiros, se são divorciados, companheiros em união estável, o que for. Não importa qual é o vínculo que existe entre os pais. A representação dos filhos, regra geral, tem que ser feita pelos dois. Agora, nós temos que considerar o seguinte. Se os pais tiverem uma boa relação, se os pais estiverem em consenso, perfeito, olho sobre azul, terminou a nossa aula. Mas há situações, infelizmente todos nós conhecemos N situações de que os pais não estão em total consenso. E então, se os pais não tiverem em total consenso, têm que ter consciência que enquanto o filho for menor de idade, vários atos realizados pela sociedade poderão ser condicionados pelo outro progenitor. Então, vários atos poderão ficar parados porque os dois progenitores têm que dar consentimento aos atos da sociedade e, portanto, é algo que tem que ser tido em consideração se esta questão do consenso entre os progenitores existe, se não existe, sob pena de depois, no fundo, não empatar, não condicionar o bom andamento da sociedade. Lembrando que aqueles sócios, em princípio, de acordo com o direito sucessório, independentemente dos pais terem os seus filhos dentro da estrutura da sociedade, os filhos, de uma forma ou de outra, são herdeiros. Portanto, digamos assim que o fruto do trabalho dos pais, de uma forma ou de outra, será sempre uma boa parte deles para os filhos. Por isso, é algo que eu coloco aqui para reflexão, para não serem, digamos assim, serem apanhados de surpresa com estes problemas que podem surgir quando não existe este consenso entre os dois progenitores.